Oi, gente, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre sentimentos, né? E da importância. Isso é uma coisa também que é muito falado, gente, em muitos lugares, principalmente orientais. No ocidental, dependendo das culturas, a gente tem uma certa dificuldade, principalmente do que da aceitação de determinados sentimentos. A gente rotulou, né? A gente rotula como um sentimento feio ou um sentimento bom. E o que que acontece? Quando a gente sente algo que é caracterizado como feio, a gente não sabe fazer com aquilo e a gente tenta o quê? Camuflar, né? E na minha percepção, acho que essa é uma das coisas que eu mais quero falar sobre isso, porque não adianta a gente abafar. Abafou o sentimento, o que vai fazer? Somatizar no corpo, né? Não adianta a gente abafar sentimento, porque a gente precisa aprender a sentir eles, né? A vida, ela é um altos e baixos de sentimentos. E a gente tem que aprender a fluir neles, sem se segurar. Quando eu não quero fluir na raiva, porque eu senti raiva por alguma questão, e a gente sempre tem que tentar ao máximo ir amadurecendo para que essa questão da gente sentir raiva, sentir tristeza, possa ir de alguma forma diminuindo o seu enraizamento, porque aí a gente está indo já para uma supraconsciência, mas isso que eu falo é um trabalho. Então, ou seja, eu não estou nessa exemplo, eu não estou nessa supraconsciência. Eu ainda sinto, né, principalmente às vezes raiva por questões de injustiça, né? Então, quando a gente vê situações no mundo, eu sinto raiva, mas assim, só sentir raiva não funciona nada. Então, o que que eu faço com essa raiva? Então, ou seja, eu aceito ela, porque dá raiva realmente, dá tristeza de ver a tristeza de ver determinadas questões, né? E quando a gente não aceita esses sentimentos, gente, eles vão ficando cada vez mais o quê? Com, como é que eu posso dizer? Com um contexto velado e eles vão querer se manifestar, porque precisamos fluir. Então, o que acontece? Isso é uma coisa muito interessante, muito importante. Quando eu comecei a manifestar a minha raiva, né, que eu engoli minha raiva por muito tempo, né, principalmente pelas minhas questões de infância, as pessoas não entendiam o que eu estava fazendo. E era mais uma vez, mas meu Deus, o que que acontece, né? Por quê? As pessoas só te conhecem por aquele ponto de vista, por aquela máscara, por aquela aparência. Quando você sai daquele arquétipo, né, moldado e traz um outro, as pessoas, né, o que que elas vão fazer? Nossa, mas cadê aquela Marcela? Ou sei lá, cadê aquela Maria? Cadê aquele José? Eu acho isso muito importante, muito interessante. É interessante, exemplo. Eu vou trazer aqui para vocês o Enrolados, que é o que me veio aqui agora. Eu acho bem legal. É, é bem legal. Eu acho isso muito interessante, né? Isso que eu falo, a verdade sempre vem à tona. A Rapunzel, né? Tô falando não Enrolados, tá? Porque quando a gente vai estudar a história da Rapunzel na sua origem, né? Ela é diferente. Ela é totalmente diferente. Mas eu vou pegar do desenho Enrolados. O que que acontece? Ela então, né, acha que foi criada por aquela pessoa que chamava de mãe. E o que que acontece? Ela sempre foi muito boazinha, muito boazinha, muito boazinha. Eu achei até interessante, gente. Vamos falar desse contexto. O que que acontece? A Rapunzel do Enrolados sempre foi o quê? Que nem Cinderela, né? Sempre submissa. Não, tudo bem, mamãe, tudo bem. Quando a Rapunzel coloca pra mãe uma necessidade que ela queria sair da torre, né? Que ela queria sair da torre, a mãe mudou o comportamento, né? Do tipo, não fale sobre isso. E o que acontece é que ela fica com raiva. Então, ou seja, muitas das nossas raivas vêm porque nossas necessidades não são atendidas. Muitas das nossas raivas são por questões de não necessidades atendidas. E o que eu acho mais interessante é que ela, quando foi descobrindo a história, né, realmente deu um boom na cabeça dela, ela foi descobrindo a história, ela teve raiva daquela pessoa. Teve raiva, né? Assim, eu penso que a raiva ela é um sentimento humano e ela precisa ser, né, colocada, trazida de uma outra forma.
Não como as pessoas. Nossa, você vê? Você viu como é que tá, né? E essas falas, né, que a gente tem, essas falas a gente tem é, na ancestralidade, né? Nossa, mas cadê aquela pessoa tão boazinha, tão, né? Porque a raiva, a gente, representa. Vamos trazer um pouquinho aqui dos arquétipos de Marte. A raiva representa Marte, né? Marte representa dois signos, Áries e Escorpião. E o que que acontece? Áries que Ares é? Meu processo de individualidade. Por quê? É o processo que eu saio, gente, da barriga da mãe. É o processo que eu vou para a vida. Então, o que acontece? Para que eu possa me distinguir de você, eu preciso ter desejos, necessidades diferentes. Porque senão a gente fica tudo o quê? Um aglomerado. E aí faz com que não haja o processo de individualização, que não é egoísmo. Egoísmo é uma coisa, individualização é outra. E a mesma coisa quando Marte está em Escorpião. Quando eu faço cortes, quando eu faço esse processo de cortar laços mais profundos que estão no meu subconsciente, quando eu faço também esse processo de conseguir ter minha própria visão de mundo, né? Que está vinculado com o Sagitário. Então, isso é uma coisa muito importante. E que geralmente, na família, se você não nasceu uma família harmônica, uma família que tem este entendimento, o que vai acontecer? Vai querer abafar essas necessidades. Nossa filha, por exemplo, eu peguei um caso de uma vez, gente, foi assim, eu vi a dor daquela menina. Sério, assim, isso foi muito desafiador. Ela chegava, tava ela e a mãe. Ela chegava e ela falava assim: a minha mãe não entende que eu tenho a necessidade de viajar para fora. E realmente ela tinha, porque ela tinha muita coisa de casa nova. E o que que acontece? Ela falava assim pra mim, ela falava assim, só que a mamãe, ela faz uma pressão danada em cima de mim, e na hora que eu vou, eu começo a me sentir insegura, de que eu não sou capaz de ir, e eu acabo ficando, né? E aí foi muito interessante que eu fui ouvir a fala dessa. E a fala dela era uma fala de raiva, era uma fala de dor, uma fala de angústia. Porque, gente, pensa, se põe na situação. É uma fala de dor, de raiva, de angústia. Não é uma raiva assim, ai, a minha mãe não quer que eu vá. Tudo bem. Uma pessoa que é assim, ela tá tendo problemas. Ela tá com problemas. Uma pessoa que é assim, gente, ela tá com algum distúrbio, né? Porque se a pessoa está tendo uma necessidade genuína para ela, para o crescimento dela, para a evolução dela, né, e para o ser dela, gente, ela não pode ter esse tipo de atitude. Quando eu fui falar com a mãe começou, né, bem o ego defesa, e começou a falar: por que minha filha quer tanto ir para fora? Não tem necessidade disso. Ela tem que ficar aqui, a gente faz as coisas para ela, a gente paga a faculdade, a gente dá carro, e ela ainda não quer. Eu acho legal essas frases, né? E aí foi muito interessante que eu fui ouvindo, né? Ou seja, eu não podia jogar a pedra na mãe, porque a mãe tinha uma forma de pensar, e ao mesmo tempo eu tinha que tentar trazer alguma forma de trazer empoderamento para essa menina, para que ela conseguisse, mesmo se a mãe não desse o braço a torcer, e tentar fazer com que essa mãe enxergasse. Isso é egoísmo, entendeu, gente? Egoísmo é isso. A mãe estava sendo egoísta. Ela estava sendo egoísta. Então, ou seja, da mãe tentar enxergar que a necessidade da filha é diferente da necessidade dela. E que ela estava indo para o mundo, para a vida. E aí também isso revelava, isso que é muito interessante, isso revelava dores da mãe. Do tipo, o medo de que a filha fosse embora, nunca mais voltar. E isso pode acontecer? Lógico, gente, pode. Claro que pode. Então a mãe também tinha muitos outros medos. Você vê que é uma questão mais complexa? Tinha muito mais medos. Que é a questão da própria Rapunzel, né? Eu esqueci o nome dela, mas a mãe postiça lá, ela tinha medo, né, da Rapunzel ir embora. Porque quem era a vida? Isso eu acho que é muito legal, né? Quem era a vida na mãe postiça? Era a Rapunzel. Sem Rapunzel, aquela mãe voltava a ficar velha, né? Então, eu acho que isso... E aí a gente fala que isso não é amor, que é uma forma de amor distorcido. Amar o outro é ver o outro feliz nas necessidades dele e que às vezes são totalmente contrárias às nossas necessidades. Isso é amar o outro. Isso é amar, porque amar é dar liberdade
para o outro ser o que ele deve ser. E isso é uma coisa tão importante. E ela falava, eu tô com muita raiva, tô com muita raiva, né? E ela ficava com aquilo, ela falou, o que eu posso fazer? Então a gente foi trabalhando. A mãe tinha que trabalhar outras questões dela, também tinha que trabalhar questões dela. E aí o que eu falei? Eu falei, olha, você não vai curar tua mãe, né? Porque a gente fica com esse peso, às vezes em algumas situações parece que a gente fica com esse peso na consciência, né? Um peso na consciência, assim, um peso assim, que a gente fala, meu, eu não posso ter o direito de ir pro mundo. O que acontece? Tem alguns casos que, por questões de dívidas kármicas, a pessoa não consegue ter outras possibilidades senão, às vezes, ficar num processo aí de algum enclausuramento. Isso é bem interessante porque quando a pessoa passa por alguns trânsitos ou em algumas progressões secundárias, existe uma libertação. Por que eu estou falando isso? Porque eu já passei por isso. Eu já passei por isso. Eu vou dar um exemplinho para vocês, outro exemplinho. Quando eu comecei, isso também tem a ver com o mapa astral, mas quando eu comecei a me relacionar, tive 2 relacionamentos longos, que na verdade não foi, assim, eu vou ser bem sincera, não foi relacionamentos, né? Porque assim, era tudo mesmo, porque assim, não era relação, não tinha relação, não tinha questão de doar, era mais, sei lá, gente, mas não era relação. Eu não sei o nome, nem o nome, o que eu posso falar sobre aquilo, mas não tinha relação. Mas tudo bem, mas eu tive um contexto que se assemelha a uma relação. E foi muito interessante porque realmente, gente, eu não tinha consciência. Isso é muito interessante. Isso que é louco da gente. Por isso que a gente não pode ficar se culpando ou de ficar assim, meu, por que eu fiz aquela escolha com 15 anos de idade? Mas que doida. Porque a gente não tinha consciência. Isso é uma questão de dívida kármica. Às vezes você tinha que passar por aquilo, não tinha consciência. Por quê? Porque às vezes a gente pode ler livro, às vezes a gente não consegue acessar. Por que eu tô falando isso? Porque eu achava que eu nunca tinha a capacidade de andar com as minhas próprias pernas. Porque isso também vem de um padrão da minha ancestralidade, que eu fui cutucar, que eu fui ver. Isso também era um padrão, mas que era, nossa, é bem trash mexer nisso. Mas tem que mexer, é isso que eu falo, gente. Se o encanamento da tua casa tá entupido, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que quebrar a parede pra ver onde tá a questão. Não adianta. Ah, mas dá trabalho, né? Dá, lógico que dá trabalho. Oxe, é preciso ir lá e mexer, rever, reciclar. E essa questão foi muito importante, porque, gente, sério mesmo, eu lembro até hoje no dia que eu escrevi. Eu lembro até hoje, no dia que eu escrevi isso. Foi o dia, assim, que, meu... E é isso que é interessante, porque faz correlação quando o meu ascendente progrediu para que signo? Áries, porque eu nasci com Aquário, depois ele foi lá para Peixes. Gente, ascendente Peixes não é nada legal. O ascendente Peixes, ele acha que é muito interessante. O ascendente em Peixes, muitas vezes ele não consegue ter essa capacidade de individualização. E o que acontece? Isso é muito legal. Às vezes, quando você está numa revolução solar, principalmente, quando o seu ascendente cai em Peixes, já sei que naquele ano eu vou estar mais assim em grupos, eu vou ter mais dificuldade de agir sozinha, que eu vou ter que, né, por conta de que eu vou estar mais aberta a outros sentimentos, que às vezes isso acaba nebulando a gente, sabe? E isso foi interessante. Quando o meu ascendente entrou em Áries, na progressão, eu comecei poxa, peraí, eu tenho direito. Vocês entendem por que é isso que é legal, né? Ai, gente, fazem parte do curso de astrologia, tá muito legal, né? E agora a gente tá numa reta final, então façam parte porque é muitos conteúdos, cara, é muito legal mesmo, assim, muito legal. E olha que interessante, né? Nossa, mas por que eu tive que ficar? Olha que legal. Por que eu tive que ficar? O ascendente ele anda 1 grau por ano, mais ou menos. Mas por que eu tive que ficar, meu, quase 28 anos? Por que eu escolhi esse. Vocês entendem por que o grau? Por que eu escolhi esse grau? Por que eu escolhi isso aqui? Por que eu escolhi isso aqui assado? E isso também faz correlação porque meu Sol tá progredido aonde? Em Leão. Mercúrio tá em Leão. Muito tá em Leão. Agora eu tô em Leão. Então, ou seja, a capacidade. Olha que interessante. Então eu tive que ficar, às vezes, 30 anos, 20 anos, né? Cara, foi desafiador, gente, porque eu realmente não achava que eu tinha capacidade de fazer as coisas pelas minhas próprias pernas. Sério mesmo, você pode chegar a dar risada de mim. Não me importa. Mas é que eu não conseguia ter consciência.
Até que um dia eu cheguei e falei, cara, eu posso fazer por mim mesma. No dia que eu descobri, sério mesmo, sério mesmo. Foi um renascimento. No dia que eu descobri que eu podia fazer as coisas por mim mesma, a vida se abriu de uma outra forma. E aí o que acontece? O que acontece? Todos aqueles relacionamentos abusivos, que não é relação, né, gente? A gente tem que parar com isso, né? Relacionamento abusivo não é relação, né? Não tem como, não tem nem o que a gente não tem nenhuma nomenclatura, mas não é relação. Relação, vamos trabalhar isso, é livre, harmonia, justiça, equilíbrio, né? Coisas agradáveis. Isso é relação. E eu acho bem interessante a gente ter esse entendimento da vida, né? Então, por exemplo, essa menina, nesse caso que eu tô falando pra vocês, pode ser que ela, pode ser que ela esteja parecendo, tenha um contexto parecido com o meu. Pode ser que às vezes ela tenha um trânsito ou uma revolução solar que dá um boom nela, que desperta nela e ela consiga fazer as coisas, né? Então, para que vocês entendam que os sentimentos, eles todos são sentimentos. Então, que a gente também tenha muito cuidado com essa dualidade de classificá-los, né? Sentimento bom, sentimento ruim, sentimento, né? Tomar cuidado, porque senão a gente vai estar numa situação onde aquela situação nos trouxe raiva e a gente vai falar, mas não é bom sentir raiva. Né? Tomar muito cuidado, porque isso pode entrar, isso é muito, cara, isso é muito eixo Áries e Libra, tá? Isso é muito eixo Áries e Libra. Como Libra, gente, não curte muito sentimentos desagradáveis. Não curte. Tanto é que se você ficar perto de uma pessoa muito libriana, eu tenho um amigo meu que é muito libriano. Cara, ele fala assim pra mim, Marcela, se entrar alguma pessoa aqui muito rude, bruta, eu nem quero ficar perto. Porque ele é muito libriano. Ele não gosta, né? Então, ou seja, ele muito provavelmente pode ser que ele tenha sonhos bastante violentos, porque a gente precisa integrar isso pra nossa consciência. E então é isso. Se a gente começa a não perceber, poxa, a gente vai ficando muito submisso, que é uma característica libriana. Aí a gente tem que tomar cuidado, né? Por quê? Porque se a gente não tiver ativação do oposto, que é Áries, a gente vai ficar sempre na mão do outro, sempre na mão do outro. Claro que tem pessoas que vieram para viver nessa situação, por uma questão de dívidas kármicas. Aí vai você de acreditar ou não. Mas, na minha percepção, isso bate muito com a questão de astrologia. E o mais interessante, no meu caso, agora o trânsito de Urano está entrando na minha casa 4. Olha que interessante. É muito interessante, porque realmente eu venho já me libertando dessa questão de família. E, tipo assim, eu sou livre. Família é aquele que eu escolho, né? Aqueles que eu escolho para ser família. Não tem esse peso de, ai, porque tem que ser família, né? Não sei o quê. Pra mim é pesado essa coisa, ai, tem que ir pra casa dos meus pais. Ai, tem que ver não sei o quê. Pra mim isso é muito pesado. É uma obrigação muito pesada. Você não vai com vontade, você não vai com alegria. Meu coração até se fecha, assim, até dói, até angustia. E isso faz também com que a gente fique doente, pra vocês terem uma noção. Só que tem pessoas que não conseguem, tem pessoas que mesmo às vezes angustiado vai. Só pra gente ter essa clareza, né? Essa percepção. Então, por isso que nós seremos libertos de situações? Seremos. Alguns vai demorar, alguns vai ser mais rápido, vai depender muito também das questões de influências, do seu próprio autotrabalho, né? O Yogananda fala muito sobre isso no Kriya Yoga, né? Quando você faz uma sessão de Kriya Yoga, né, que é a prática, você se liberta de 1 ano de karma. 1 ano de karma. Aí você fala, nossa, então se eu fizer por 365 dias, o quanto de karma a gente pode ter, né? Pode ter acumulado muito mesmo. Então, isso é uma questão interessante e importante. A gente começar a falar sobre isso, né? E de conversar sobre, de trazer, de comunicar sobre e de não esconder. Escondeu, gente, já era. Aí depois fica até difícil a gente achar o negócio, sabe? Então não esconde. Na verdade, ele sempre será manifestado de alguma forma. Mas quanto mais a gente falar sobre isso, melhor é pra gente.